Nós agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Este mês de maio é um mês todo especial, dedicado a este ser tão querido que são as mamães. E hoje nós vamos ouvir uma palavra de homenagem a nossas mamães, uma mensagem que fala sobre família. O nosso pregador, pastor Agostinho Basso, pastor titular desta igreja há mais de 50 anos. Certamente vai ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida e levar uma poderosa palavra ao teu coração. Fique conosco e ao final deste programa receba a oração da fé. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores do nosso programa e pedir a Deus que Deus abençoe você, o senhor, a senhora, que está assistindo o nosso programa. Meu desejo é que a bênção de Deus, a graça de Deus, possa alcançar a tua vida, possa alcançar o teu coração. Talvez você que está me assistindo nesta hora esteja com a tua vida atribulada, enfrentando lutas, enfrentando problemas, dificuldades, mas quero lembrar você que Deus ama a tua família, Deus ama a tua vida, Deus ama você e creio também que Deus tem um propósito com a tua vida. O grande desejo de Deus é abençoar o seu lar, abençoar a sua família e que você possa, neste dia, neste momento, ouvir a palavra de Deus com muita atenção. Se possível, deixa teus afazeres neste momento e sente na sua poltrona e dá um tempo para ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que esta palavra vai trazer muita alegria, muita paz para a tua vida, para o teu coração. Aproveitando a oportunidade, eu quero ler e para uma meditação uma parábola do Senhor Jesus. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus falando naquela linguagem figurativa, falando sobre muitos assuntos e trazendo lições extraordinárias, maravilhosas, onde quando a gente lê, a gente aprende, medita e recebe muitas bênçãos de Deus através das parábolas do Senhor Jesus. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o versículo 11, a parábola do filho pródigo, que todo cristão que lê a Bíblia, que lê a palavra de Deus, conhece esta parábola. Primeiro, ele fala sobre a parábola do bom pastor. Aquele pastor que tinha 100 ovelhas. Mas um certo dia, quando ele chega ao entardecer, que ele vai contar as suas ovelhas, só tinha 99. Ele sentiu uma tristeza muito grande no seu coração, porque faltava uma ovelha. E diz a palavra de Deus que ele deixou as 99 e ele foi à procura da ovelha perdida. Gastou um tempo muito grande à procura da ovelha, procurando nos despenhadeiros, talvez se ferindo, se machucando. Mas a grande alegria desse pastor foi quando ele encontrou aquela ovelha perdida. Ele traz, ele cuida daquela ovelha, trata os ferimentos dela, promove uma grande festa e ele dizia, achei a ovelha perdida. A gente aprende uma grande lição nesta parábola do bom pastor. A segunda parábola que o Senhor Jesus contou foi da mulher. Ela estava dentro da sua casa e ela tinha 10 moedas. E de repente ela vai contar aquelas moedas e faltava uma. E ela ficou muito triste, muito preocupada. E ela estava à procura daquela moeda. Usou a vassoura, varreu a casa, varreu embaixo da cama e, de repente, ela encontra a moeda perdida. Ela também sentiu uma grande alegria, aquele alívio na sua alma, aquele alívio no seu coração, dizendo, achei a moeda perdida. E logo depois vem a parábola do filho pródigo. E diz a palavra de Deus que, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo
ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E o verso 14 diz: e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O relato bíblico conta a história deste homem, que ele tinha 2 filhos. O mais novo tinha tudo na sua casa, tinha o pão, tinha o alimento, tinha o conforto, tinha o amor, tinha o carinho dos pais. Mas um dia, ele, talvez olhando os seus amigos, seus colegas, ele desejou uma coisa chamada liberdade. Viver longe do olhar do pai, longe do olhar da família, e ele perdeu a parte da fazenda dele. E ele pega, o pai com tristeza, com muita tristeza, pega a parte da fazenda e dá para o filho. E o filho pega o dinheiro e ele vai embora para uma terra muito distante, talvez um outro país. E ali ele arrumou muitos amigos, colegas, vivendo uma vida com toda a liberdade. E ele começou a gastar, e o dinheiro foi se acabando, e de repente, quando ele menos espera, ele estava sem dinheiro. E ele sai a procurar empregos, não consegue arrumar emprego. Os amigos desaparecem, as amizades talvez terminaram, e ele se sente agora, longe da família, em uma terra distante, sem ninguém para poder pedir ajuda. Ele vai a um cidadão daquela terra, e ele pede um emprego. E qual a surpresa dele? Esse senhor manda ele para o campo apacentar porcos, cuidar de porcos. Lá está este jovem agora, assentado, juntamente com os porcos, e olhando aqueles porcos se alimentarem, ele com muita fome, mas muita fome, ele olha para aquela comida e ele deseja se alimentar com a comida dos porcos. Que tristeza, que sofrimento. Ele estava naquela situação ali, sofrendo muito. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que de repente ele caiu em si. Ele caiu em si. Quer dizer que se ele caiu em si, ele estava fora de si até aquele momento, talvez cego espiritualmente, num sofrimento muito grande, e quando ele cai em si, que ele olha para trás, o grande prejuízo. Ele lembra da casa do pai, lembra da família, lembra do conforto, lembra da mesa farta, lembra do amor, do carinho dos pais, mas agora longe da família, sem ter o que comer, aquele serviço indesejável, apacentando porcos, querendo comer a comida dos porcos. Ele cai em si. Então, até aquele momento, ele estava fora de si. Talvez espiritualmente cego. Talvez perdeu aquela visão espiritual, mas ele começa a lembrar agora. Lembrar do pai, lembrar da mãe, lembrar da família, lembrar do conforto, lembrar de tudo que ele tinha na sua casa. E ele pensa, mas como eu vou fazer para voltar? O que eu posso fazer para voltar? E ele começa a analisar e pensar, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados, mas por favor me receba em casa. E ele reúne a coragem, ele pensa, ele analisa, ele toma aquela posição, ele se encoraja, e ele chega naquela conclusão, não posso continuar como eu estou aqui nesta situação, mas eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele diz, eu vou voltar. E ele se levanta naquela situação, começa a caminhar e começa a retornar à casa do seu pai. A palavra de Deus diz que quando o pai olha naquele caminho, lá vem aquela pessoa se aproximando, chegando, o pai olha, era o seu filho, o pai corre ao encontro do seu filho.
abraça o filho, beija o filho, com alegria, e o filho olha para o pai e diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai, com alegria, abraçando, beijando o filho, recebe aquele filho em casa com amor, com carinho. A primeira coisa que ele providencia é trocar a roupa dele, aquela roupa suja, aquela roupa imunda que simboliza o pecado, que simboliza a iniquidade, que simboliza a desobediência, que simboliza a rebeldia. O pai troca aquela roupa do filho. Que alegria para ele. Recebe agora uma roupa limpa, recebe provavelmente uma roupa nova, e o pai, além disso, calça os seus pés, provavelmente estava descalço, prepara sandálias, sapatos e coloca nos seus pés. Agora ele se sente com uma roupa nova, os pés calçados. Aí o pai providencia uma aliança, coloca um anel no seu dedo. Isso quer dizer, né, que ele é recebido em casa novamente, não como empregado, não como jornaleiro, mas como filho. O pai perdoa, o pai recebe o filho, como colocando aquela aliança no seu dedo. E a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: e o pai preparou aquele bezerro cevado, mandou matar aquele bezerro cevado, promove uma grande festa na sua casa, faz uma grande festa. Estavam ali se alegrando, festejando o retorno do filho. Ele disse: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Que alegria, né? Todos ali olhavam para aquele pai e ele repetia: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Se alegraram, festejaram, foi uma grande festa. Esta parábola do filho pródigo tem muito a ver com cada um de nós. Creio que todos nós somos considerados como um filho pródigo. E alguém contou uma ilustração a respeito dessa parábola, a respeito de um pai. Este pai tinha um filho, e este garoto, que tinha lá os seus 7, 8 anos, quando ele chegava da escola, ele largava a sua mochila, fazia o seu lanche, e nos fundos da casa tinha um rio. Ele fazia um barquinho de papel, de papelão, ia até o rio e passava horas e horas brincando com aquele barquinho. Soltava na correnteza aquele barquinho, e depois corria e apanhava de volta. Todos os dias, meses após meses, todos os dias ele estava lá no fundo do quintal, brincando com aquele barquinho. Preparava o barquinho, soltava nas correntezas e depois corria e pegava o barquinho. Se aproximou o dia do seu aniversário. E o pai perguntou: meu filho, qual é o presente que você deseja receber no dia do seu aniversário? Ele, com um sorriso nos lábios, olhou para o pai e disse: meu pai, eu quero um barquinho de verdade. Eu quero um barquinho de verdade para mim brincar lá no rio. E quando chega o dia do aniversário, o pai vai em uma loja, compra um lindo barco, aquele papel de presente, bem embrulhado aquele barco. O pai chega, põe na sua cama, ele chega da escola e ele vai para o seu quarto e encontra aquele pacote de presente. Ele abre o pacote, lá estava aquele lindo barco. Ele tira aqueles papéis, abraça o seu barco, com alegria agradece ao pai, e ele vai para o fundo do quintal brincar com aquele barco. Solta nas correntezas e corre e pega o barco. Assim vai, dia após dia. Mas quando foi um dia, teve uma grande enchente. Ele foi brincar com o barco e a correnteza levou seu barco. Ele chega em casa chorando, desesperado. A família pergunta: por que está chorando? A correnteza levou meu barco. Eu perdi aquilo que eu mais amava, a joia mais preciosa, as águas levaram o meu barco, eu perdi meu barco. Que tristeza. Passado alguns tempos, chega o aniversário dele novamente, e o pai vai para a cidade, morava num subúrbio, vai para a cidade para comprar um barco novamente. Chega numa loja, lá está o barco do menino, está numa vitrine, certamente pintaram, prepararam aquele barco, está na vitrine. E o filho diz: meu pai, lá está o meu barco, lá está o meu barco, eu vou pegar meu barco, eu vou
O pai diz, não, meu filho, você perdeu o barco. Você perdeu. As correntezas, as águas levaram o teu barco. E você perdeu o barco. Mas é meu, eu vou pegar. Está na vitrine, eu vou pegar, é meu barco. O pai disse, não, nós vamos ter que comprar novamente este barco. Porque você perdeu o barco. Não é mais teu. Não pertence mais a você. E o pai chama o balconista, conversa com ele, troca ideias com ele e começa a negociar aquele barco até que chega em um acordo e ele compra aquele barco. Faz o embrulho novamente, prepara aquele pacote bonito e o filho chega em casa, tira aquele embrulho, aqueles papéis, abraça o barco e diz, agora você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu ganhei e a segunda porque o meu pai comprou. Assim somos cada um de nós. Todo ser humano, seja ele quem for, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas, infelizmente, o nosso pai, Adão e Eva, eles pecaram, eles caíram, eles transgrediram, eles desobedeceram. E todos nós caímos no pecado. Herdamos o pecado de Adão e Eva, infelizmente. A criança, quando nasce, infelizmente já nasce pecador e pecadora, herdando o pecado de Adão e Eva. Mas o nosso Deus, como diz São João 3,16, está escrito, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha! Ora, quando Deus olha dos céus, o homem perdido, a humanidade perdida, veio as dispensações, os patriarcas, os profetas, a lei de Moisés, a lei moral, cerimonial, mas o homem continuava no pecado. Era necessário sacrifício de cordeiros, derramamento de sangue, mas o homem continuava escravo do pecado. Paulo disse, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi preciso Deus pegar aquilo de mais precioso que ele tinha. Não foi o arcanjo Miguel, nem o arcanjo Gabriel, não foi um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, mas foi preciso Deus mandar o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a esta terra, nascendo de Maria. Ele veio como Filho de Deus, veio como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores. Mas o profeta Isaías dizia, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Olhando-nos para ele, não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, de quem os homens escondiam seu rosto, não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Graças a Deus que a figura do filho pródigo, esta parábola, ensina uma lição. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva, mas quando nós vamos a Jesus, que nós aceitamos a Jesus como Salvador, que nós entregamos a nossa vida a Ele, os nossos pecados são perdoados. Somos lavados pelo sangue de Jesus. E podemos dizer agora, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas agora somos filhos de Deus. Como disse São João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ora, meu amigo, se aproxima o Dia das Mães. É um dia maravilhoso, é um dia muito lindo, um dia bonito. Quantas famílias se reúnem para festejar, para agradecer a Deus pela sua mãe, por aquela mulher sofrida, aquela mulher dedicada, aquela mulher que muitas vezes passou noites e noites acordada, cuidando do filhinho, cuidando da filhinha, dando o melhor dela. É justo homenagear a mãe, agradecer a Deus pela mãe. Feliz do homem, feliz da criança, feliz da mulher,
que pode, neste dia, poder presentear a sua mãe, abraçar a sua mãe, beijar a sua mãe, elevar a Deus uma palavra de oração, agradecendo os céus, agradecendo a Deus por este presente maravilhoso. Imagine a vinda de Jesus à terra. A palavra de Deus diz, né? Pode uma mãe esquecer do seu filho? Aquela mulher que 9 meses carregou a criança no seu ventre. Mulher sofrida, mulher que sofreu as dores do parto. Será que ela pode esquecer do filho? É impossível uma mãe esquecer do filho. Mas ainda que ela esqueça, a Bíblia diz, Deus diz, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Que maravilha! Nós poder olhar para Deus, agradecer a Deus e dizer, eu pertenço a Deus 2 vezes. Uma por criação e outra porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Que alegria para aquele filho. Agora, ele volta com a vida cheia de cicatrizes. A cicatriz do pecado, do sofrimento. Mas tudo aquilo ele esquecia agora porque ele estava na casa do Pai. O amor do Pai, o amor da família, ele é recebido, há uma grande festa, e ele ouve aquela frase, ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, mas ele reviveu. E aquele bezerro que foi cevado, que morreu, simboliza nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, que verteu o seu sangue por nós na cruz. E a palavra de Deus diz que quando nós se arrependemos, se humilhamos, e nós voltamos para Jesus, humilhados, arrependidos e quebrantados, há uma grande festa lá nos céus, porque nós voltamos a Ele. Arrependidos, quebrantados, somos recebidos, os anjos cantam, se alegram, fazem aquela grande festa, porque o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Voltamos e recebemos aliança, somos considerados filhos de Deus, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida lá nos céus. E a palavra de Deus ensina ainda, naquelas roupas. Ele não podia participar daquela festa com aquela vestimenta. Foi necessário o Pai trocar aquela vestimenta. E Paulo diz em Romanos 5, primeiro, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós herdamos a salvação, recebemos o perdão, a certeza da vida eterna. Não é por méritos, não é porque somos bonzinhos, não é porque merecemos, não é porque fazemos algo de valor para receber, não. É porque reconhecemos que somos pecadores. Se arrependemos, se humilhamos, se quebrantamos, então, somos recebidos como filhos de Deus. Temos o nome escrito no livro da vida lá nos céus, porque voltamos para Ele. Nós herdamos, então, a justiça do Senhor Jesus, o sofrimento dEle, a morte dEle na cruz. Então, através de Cristo, nós somos salvos. Como disse Paulo, escreveu aos Efésios, 2, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é porque somos bons, porque merecemos, mas é pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus que nós herdamos a salvação. Neste momento que nós estamos chegando ao final do nosso programa, queria convidar a família, você que me assiste, para se preparar. Você elevar a Deus o seu pensamento, se humilhar na presença de Deus, entregar a tua vida a Jesus. Eu desejo fazer uma oração por você. Orar pela tua vida, orar pela tua família, orar por todas as mães do Brasil, para que a bênção de Deus, a graça de Deus alcance a tua vida e que você possa tomar uma decisão hoje, se voltar para Deus. Como filho pródigo, voltar para Jesus. Alcançar o perdão, a salvação e a certeza da vida eterna. Que Deus abençoe. Nós vamos elevar a Deus o nosso pensamento e fazer uma oração em seu favor.
Nós vamos orar então neste momento. Curve a tua cabeça, eleve a Deus seu pensamento. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer neste momento, Pai Celestial, pelo teu grande amor, por esta dádiva tão preciosa, a vinda do Senhor Jesus Cristo a esta terra. Meu Deus, quero orar em favor de todas as famílias, daqueles que assistem ao nosso programa neste momento, e também aqueles que não estão assistindo, Senhor. Ó Deus, que a tua graça, a tua bênção seja derramada sobre os lares, sobre as famílias, Senhor. Onde existe a tristeza, a dor, as lágrimas, que a tua presença, Senhor, esteja aí nesta casa, neste lar, para confortar, para consolar, para trazer a paz, para trazer a alegria. Lembramos também de todas as mães, aquelas senhoras que nos assistem. Senhor, abençoe as mães. Que o Senhor possa renovar as suas forças físicas, mentais e espirituais. Fortalecer esta mãe que talvez sofre a ingratidão do filho, a ingratidão da filha, que talvez, Senhor, neste momento está aflita, oprimida. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida dessa senhora, para renovar as suas forças, para trazer esperança, para trazer a paz, para trazer a alegria. Nós repreendemos toda a enfermidade, nós expulsamos a tristeza, nós abençoamos esta família, abençoamos este lar e desejamos, Senhor, que a tua bênção seja derramada abundantemente sobre esta família. Eu oro, Pai, e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora eu quero falar com você que está assistindo o programa Tempo de Restituição e precisa de um atendimento odontológico de qualidade. A IORC, Instituto de Ortodontia de Curitiba, está no mercado há 18 anos e hoje atende uma média de 9.000 pacientes por mês. 9.000 pacientes muito bem atendidos, satisfeitos e que indicam a IORC, porque a IORC é conhecida por ter excelentes profissionais e materiais de primeiríssima qualidade. E trata-se de uma clínica multidisciplinar que atende você em implantes, ortodontia, odontopediatria, prótese, clareamento, todos os tipos de cirurgia, disfunções maxilares, restaurações, entre outras, com especialistas em todas as áreas. Hoje são mais de 150 funcionários e 60 dentistas em atendimento. Então venha fazer sua avaliação. Informe que você está assistindo este programa ou que você é quadrangular e surpreenda-se com as vantagens aqui na IORC. IORC em 3 endereços, no Boqueirão, no Sítio Cercado e aqui no centro, no Calçadão da 15, número 570, pertinho da Federal. O telefone é 3026-1234. IORC. Eu quero aproveitar esta oportunidade e mandar um forte abraço à minha mamãe, uma pessoa tão querida, tão especial para todos nós, a minha esposa também, companheira fiel, mãe dos meus filhos, e a você, mamãe, o forte abraço, desejo do meu coração é que você seja muito feliz e muito abençoada pelo nosso Deus.